ocorrência de determinadas espécies de macroinvertebrados, répteis ou anfíbios está associada à água de boa qualidade. Mas os indicadores ecológicos também podem prever mudanças num ecossistema. Descubra como a biodiversidade reflete os efeitos das alterações climáticas. Na ribeira da Foz do Rego, situada a 3 km da costa de Caparica, a equipa de investigação do Centro de Biologia Ambiental da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa observa a natureza e interpreta-a. É uma das linhas de água estudadas no projeto de avaliação da qualidade das águas superficiais na zona da Almada, iniciado em 2011. Nesta ribeira nós podíamos avaliar a percentagem de cobertura, que é muito elevada, a conectividade com a floresta adjacente, devido à estrada que existe, que é a alcatroada, iria diminuir esta pontuação. De estrutura da cobertura, temos uma valorização da pontuação por causa da cobertura arbórea ser muito elevada. E temos depois, em relação à qualidade, uma diminuição da pontuação, porque existem não só elementos isolados, mas sim uma comunidade de acácios que são espécies exóticas. Cristina Antunes recorre ao Índice de Qualidade de Bosques Ribeirinhos para avaliar a vegetação ripícola. A linha d'água é pontuada por parâmetros que distinguem o estado de conservação e a integridade ecológica do habitat. Tem sempre de apresentar, em primeiro lugar, uma cobertura composta por árvores e arbustos elevada. Tem de ser composta por espécies nativas e não espécies que sejam exóticas. Tem de ter o leito com o mais natural possível, ou seja, não estar intervencionado. E tem de ter também conectividade com os ecossistemas adjacentes, e não, para haver troca de espécies e dinamismo entre as duas populações. Sacha Vasconcelos procura indícios da presença de fauna bioindicadora. Raposa, ouriço cacheiro e fuinha foram alguns dos animais detectados nas manchas florestais próximas da linha d'água. Para a amostragem de mamíferos, utilizei a técnica de transectos ao longo da margem das ribeiras, por exemplo, para a detecção de indícios de presença desses animais, por exemplo, pegadas, excrementos, trilhos, latrinas, algo que indicasse que tivessem estado ali, uma vez que a maior parte desses animais são noturnos e muito difíceis de detectar durante o dia. É um reduzido número de espécies, no entanto são espécies esperadas para ambientes urbanos, uma vez que estão todas bastante adaptadas. Por isso não é o resultado, quer dizer, não é original, mas é o que se esperaria num ambiente assim. A ausência de borboletas é um indício de desequilíbrio ambiental com consequências na cadeia alimentar. As que ocorrem em Almada são as mais robustas e que aguentam melhor, embora haja uma ou outra que talvez já, por exemplo, a espécie Aricia cramera, que já começa a ser influenciada pela urbanização e está a regredir, tendo sido encontrada apenas nos locais com mais vegetação mais estruturada. O concelho teve um crescimento populacional muito grande a partir dos anos 60 aos anos 90 e isso refletiu-se na criação, no aparecimento de núcleos populacionais dispersos por todo o concelho, inclusivamente cortados por uma rede viária muito intensa, estradas, linhas de comboio, etc. O desaparecimento ou reprodução excessiva de alguns insetos podem estar correlacionados com as condições do habitat. Os artrópodes são um dos grupos mais estudados pela abundância e diversidade de espécies. Após a recolha do material, este depois é processado em laboratório, onde os artrópodes são manualmente separados do lixo e armazenados em etanol, a 70%, e por fim identificados. Esperaria-se que nos locais com melhor qualidade de vegetação e nas ribeiras também, com melhor qualidade ecológica, esperaria-se uma maior diversidade de artrópodes. A fauna e a flora são elementos fundamentais para perceber os impactos da expansão urbana. No estudo também foram monitorizados anfíbios, répteis e aves. As espécies mais sensíveis respondem progressivamente às alterações no meio.
O que nós temos estado a ver aqui no Concelho de Almada relativamente às ribeiras é avaliar aquelas que têm imenso potencial pela sua localização e, portanto, no fundo, dando uma orientação de conservação. Por outro lado, vamos à procura daquelas que, estando degradadas, têm potencial atualmente para ser recuperadas. E, por último, por exemplo, criar também, conectar, portanto, entre ribeiras e manchas florestais, criando corredores ecológicos, mantendo a biodiversidade, não numa estrutura fragmentada, mas numa estrutura conexa, que é uma forma muito mais sustentável de manter a biodiversidade, porque mantém os fluxos genéticos e as trocas entre populações. No Parque da Paz, em plena Almada, monitoriza-se a qualidade da água com recurso a um musgo aquático. Temos utilizado uma espécie que se encontra naturalmente nas ribeiras de São Mamede, que é a espécie Fontinalis antipirética, e depois de recolher nessas zonas de controlo, o que vamos fazer é colocá-las em sacos de nylon, como estes, e depois de fechá-los vamos poder mergulhar e expor o biomonitor às contaminações que existam na nossa ribeira de estudo. A qualidade da água em geral melhorou. No entanto, há sempre despejos ilegais, ou mesmo algumas ligações ainda não identificadas e que são ilegais. E, portanto, o que nós fazemos é, em vez de avaliar a qualidade da água da ribeira, digamos, pontualmente, seria sempre uma probabilidade baixíssima de encontrarmos o efluente que foi despejado de uma forma pontual, colocamos um biomonitor na água, que no fundo é um observador, mas que ninguém sabe que ele está a observar. O musgo permanece na linha d'água durante 3 meses. Posteriormente, em laboratório, analisam-se quais os poluentes acumulados durante o tempo de exposição. Há uns tempos atrás conseguimos identificar, por exemplo, efluentes de hidrocarbonetos, tipicamente relacionados com gasolina. E como havia uma localização de uma bomba de gasolina perto, foi fácil perceber que havia ali despejos ilegais. E, portanto, houve maneira de controlar a situação, foram ao tribunal e o nosso trabalho permitiu, por exemplo, que essa empresa fosse penalizada por esse despejo ilegal. Atualmente, 20% das águas superficiais da União Europeia encontram-se expostas à poluição. Segundo o Millennium Ecosystem Assessment, uma iniciativa internacional que avalia as consequências da atividade humana nos ecossistemas, estas águas correntes são os habitats em pior estado de conservação em Portugal. Em ambiente urbano, as linhas de água estruturam a paisagem e prestam serviços ambientais de extrema importância, reduzem o impacto das cheias, sequestram carbono e constituem corredores ecológicos para a biodiversidade.